É com imensa satisfação que a Findes, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, por meio do Centro da Indústria, Sindes, os recebe para este encontro. Gostaríamos, nessa oportunidade, de agradecer as presenças de algumas das personalidades que nos honram aqui nesta noite. Conosco está o presidente do Sistema Findes Sindes, Marcos Guerra, nosso homenageado, senhor Carlos Aguiar, sua esposa Helena, presidente emérito da Findes, Lucas Isoton, também presidente emérito da Findes, participante deste projeto Contando Histórias, senhor Elcio Rezende Dias. Outros dois participantes que nos honram nesta noite com suas presenças, senhor Carlos Fernando Monteiro Neberg Filho, Cariê, e Hélio Dória. Também gostaríamos de destacar aqui a presença do diretor superintendente do SEBRAE Espírito Santo, José Eugênio Vieira, senhor vice-presidente institucional da Findes para Aracruz e região, João Batista de Pisol Neto, diretor do Sindes, Celso Siqueira, senhores presidentes de sindicatos, Sindutex, Marilúcio Polido, Sindmadeira, Luiz Toniato, Sindmecânica, Enio Modenese II, Sindicalçados, Altamir Alves Martins. Agradecemos também, com igual satisfação, diretoria do Sistema Findes e do Sindes, empresários, imprensa, enfim, todas as senhoras e os senhores que nos honram nesta noite com suas presenças. Para dar-lhes as boas-vindas, convidamos ao microfone o presidente do Sistema Findes Sindes, Marcos Guerra. Boa noite a todos. É com muita alegria que, mais uma vez, o Sistema Findes, por intermédio do Sindes, abre mais contando história aqui nessa casa. Foi dito aqui pelo cerimonialista que realmente o Sindes vai ter algumas novidades em breve. Em 31 de julho, nós vamos dar posse à nova diretoria do Sistema Findes, onde eu vou ter a satisfação de dar continuidade ao trabalho que nós começamos. E hoje eu estava também concluindo a chapa do Sindes, e onde nós realmente vamos ter alguns projetos ligados mais ao industrial. O Sindes, ele não é só indústria, ele também é comércio, é serviço, entendeu? Mas nós vamos ter realmente muitas novidades. O nosso prédio está sendo todo reformado, inclusive esse espaço aqui também nós vamos dar uma mexida nele para ficar mais aconchegante quando a gente faz algum tipo de evento aqui. Eu quero saudar o homenageado da noite, o Carlos Aguiar. Carlos Aguiar, eu também cito a sua esposa Helena Aguiar e famílias. Carlos, uma satisfação muito grande, porque eu tenho assim, eu não tenho uma ligação muito próxima a você, não. Eu faço parte dessa casa há muitos anos, e você sempre muito ocupado, mas sempre muito presente aqui nessa casa, no passado, trazendo as suas ideias. E 2 ocasiões eu participei junto uma mesa com você, eu percebi o carinho que você tem pela sua família, né? Pelos filhos. Quando você falava dos filhos, eu fiquei muito assim, falei, poxa, bacana isso aí, nesse corre-corre. A pessoa está tão ligada, está tão satisfeito com o avanço, a carreira dos filhos, essas coisas todas. Então, parabéns a eu também sou pai, eu vejo como isso é importante na vida da gente. Eu também, citando o nome do Carlos Aguiar, eu quero citar o nome de todas as pessoas ligadas aqui, a antiga Aracruz Celulose e hoje Fibra. Quero saudar o presidente Lucas Oton, o presidente emérito, quem deu início a esse trabalho, ao presidente emérito Elcio Rezende Dias, que também
foi um contador de história aqui. Quero saudar o Hélio Dória. Muito obrigado, Hélio, pela participação e pelo apoio que você tem dado aos eventos aqui do Sistema Findes, que também foi um dos contadores de história aqui. Quero cumprimentar o Celso Siqueira. Em nome do Celso, eu quero citar todas as pessoas do Sindes, na pessoa da Cristine, na pessoa do Paulo Meneghelli e outros diretores que fazem parte da organização desse evento. Ao José Eugênio, nosso parceiro de sempre, né, Eugênio? José Eugênio, aqui do SEBRAE, os diretores da Findes, empresários, presidentes de sindicatos, nós temos vários presidentes de sindicatos aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Bom, além da satisfação, Carlos, eu quando cheguei aqui nessa federação, cada presidente tem uma forma de trabalhar. Todos eles se dedicaram muito à causa, à casa e, como consequência, ao Industrial Capixaba. Eu cheguei para aqui, eu mantive uma gestão bastante democrática e com foco muito na educação e com foco muito na interiorização das ações da casa. Eu entendi que o Estado todo ele tem vocação industrial, nos 78 municípios. O município não tem indústria, mas ele tem vocação para formação de mão de obra, para terceirização, essas coisas todas. Então a gente realmente acabamos aí dando novo ritmo à casa nesse sistema e acabou dando muito certo. E todas as vezes que eu tenho conversado com os grandes executivos das grandes empresas, que hoje estão muito presentes aqui nessa casa, quer dizer, continuam muito presentes aqui nessa casa, eles têm dado uma contribuição muito importante para a gente. Eu quero dizer a vocês aqui, eu não estou autorizado a falar, mas quando eu fui compor a minha chapa, eu liguei para cada pessoa que compõem, que fazem parte da chapa da Findes. E liguei para Carlos Aguiar também. Liguei para Carlos Aguiar e falei, Carlos, eu queria que você fosse um dos nossos vice-presidentes aqui da casa. Ele falou, Marcos, eu estou tão assoberbado, coloca outro, mas eu quero continuar te ajudando aí na federação, eu quero estar participando com você, como sempre, entendeu? E a participação, eu quero ajudar, tanto é que nós estamos reconstruindo um sindicato, voltado aí com o apoio do Armando, que está lá, um sindicato robusto, entendeu? Para atender não só a indústria de celulose, mas as indústrias que prestam serviço à cadeia. Então, Carlos, eu quero mais uma vez aqui, em nome da Federação das Indústrias, agradecer esse apoio que você tem dado à casa e dessa forma realmente a gente consegue tornar essa casa realmente uma ferramenta de defesa dos interesses da indústria capixaba. Muito obrigado. Eu sei, eu quando te chamei para fazer parte da nossa vice-presidência, é por um simbolismo realmente que você realmente da sua importância aqui no Estado, não só como executivo de uma grande empresa, mas da forma robusta que você sempre trabalhou nas entidades em prol da defesa, da competitividade da indústria capixaba. Então, foi mais isso, mas eu sei que eu posso sempre estar contando com você. Muito obrigado, desejo a você, a Elaine, sucesso grande na vida de vocês, tá ok? Um beijo no coração de todos vocês. Senhoras e senhores, convidados especiais desta noite. O projeto Contando Histórias tem o objetivo de resgatar a história do nosso Estado. Os contadores de histórias são pessoas que fizeram acontecer, contribuíram para o crescimento do Espírito Santo,
para o desenvolvimento econômico e industrial e deixaram sua marca como grandes gestores. Esta é a 4ª edição da 2ª temporada. É na sala de estar que recebemos amigos para uma boa conversa, aquela regada a lembranças e permeada por risadas. É na sala de estar que exercemos nossa hospitalidade, interagimos, passamos informações adiante por meio da oralidade. É nesse ambiente que recepcionamos conhecidos, fortalecemos laços antigos, estreitamos novas amizades. Na sala, dividimos histórias, partilhamos sentimentos, perpetuamos conhecimentos. Por isso, entre. A sala é sua. Nesse encontro, ouviremos as histórias de Carlos Augusto Lira Aguiar. Com 43 anos de atividades no setor de papel, celulose e florestal, é um dos executivos mais destacados e experientes do ramo e um dos que mais contribuíram para o desenvolvimento da indústria de papel e celulose no Brasil e no exterior. Presidiu a líder global em celulose de eucalipto, a Aracruz Celulose, hoje Fibria, e nessa posição liderou com sucesso seguidas expansões e modernizações da empresa. Tudo isso com o olhar sempre à frente, mantendo cuidado permanente com a sustentabilidade do negócio em benefício de todas as partes interessadas. Hoje, Carlos Aguiar é presidente do Conselho de Administração da Veracel Celulose e membro do Conselho de Administração da Fibria. É também presidente do Conselho Administrativo do Movimento Espírito Santo em Ação e presidente do Conselho Administrativo da Indústria Brasileira de Árvores, IBA. Aquele determinismo geográfico anotado por Euclides da Cunha, o fardo que o nordestino carrega de ter de ser frente à natureza inóspita, antes de tudo um forte, se inverte radicalmente na história de Carlos Augusto Lira Aguiar. Ele nasceu em Sobral, dia 24 de julho de 1945, mas desde criança foi exposto à amplidão de um horizonte cuja única fronteira é o mar, paisagem emblemática de convites e promessas, como que a seduzir os destemidos. Vem, o mundo não tem limite. Carlos Aguiar, nos conte sua história. Com essa introdução aí. Olá. Sentado, né, suponho. Bom, boa noite a todos. Estou muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês. Posso dizer também que estou nervoso, né? Porque contar história na mesa de um bar é uma coisa, né? Com tanta gente especial aqui é outra, né? Mas primeiro agradecer o presidente da federação, meu amigo Marcos Guerra, pelas generosas palavras, pelo convite, pelos vários convites que eu não pude atender, mas que eu acho que agora o Armando está trabalhando para a gente fazer alguma coisa diferente. Mas contando sempre comigo, Marcos, porque estou nesse estado há muitos anos e sempre que eu puder ajudar de alguma forma, faço questão de ajudar. Tenho tentado várias formas de ajudar agora nessa confusão que o Estado está, mas nem sempre é possível. Mas, para começar a história, é engraçado, porque eu fui acho que uns 2 anos atrás, assisti uma palestra do ex-presidente Bush lá em São Paulo, e ele iniciou dizendo que passou a vida inteira dele fazendo discursos de graça, e depois de aposentado ele estava fazendo discurso pago, estava ganhando dinheiro para fazer o que ele fez a vida inteira de graça, né? E eu agora, depois que parei de trabalhar, tenho recebido vários convites para falar um pouco, né, da vida, coisa que antes era quase que impossível, porque você pertence a uma empresa, você não pode
está abrindo demais a várias frentes. Mas é interessante. Eu acho que, como ele falou, eu nasci em Sobral, no Ceará. Lá a gente diz que cearense já nasce com 15 anos, tem uma vivacidade natural. De lá eu saí para Camusim, que era uma cidade que fica a uns, 120 quilômetros. É o Principado de Camusim. Tem aqui um sobrinho meu que é de lá também. E lá vivi a minha infância até o final do ginásio. E se vocês conhecerem aquela região, que é linda, maravilhosa, tem praias espetaculares, como Jericoacoara, por exemplo, mas também é uma região bastante pobre. Alguém que nasceu ali e dá certo é uma oportunidade de 1 milhão. Eu digo que eu e o Yura gastamos já várias oportunidades lá. Então é difícil nascer lá no interior do Nordeste e conseguir vencer. Como o Lula, a minha mãe também nasceu analfabeta, né? Mas estudou. Eu também nasci analfabeto, mas estudei. Diferentemente dele, que faz a propaganda que não precisa estudar, que você dá certo do mesmo jeito, eu estudei. E estudei muito graças a minha... Eu fui criado pelos avós, porque logo que eu nasci, morreu um irmão meu de alguma doença dessas que pegam. Meus pais ficaram apavorados e me passaram para a casa dos meus avós para que eu não fosse contaminado. E passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, e eles ficaram com pena dos meus avós e de tomar de volta o filho, e deixaram com ele, fica mais um tempo aí, depois de 1 ano e pouco, eu não quis mais voltar. Ele já me perguntava se eu queria, e eu não queria, porque eu me acostumei com os meus avós, que eram muito mais pobres do que meus pais, né? Isso eu soube depois, né? Se eu soubesse antes, eu tinha mudado, né? Então, o meu avô era um aposentado da Estrada de Ferro e minha avó era uma pessoa que mal tinha aprendido a ler, mas ela era a que tinha a visão da casa. Foi ela que ensinou as filhas a tocar piano, me mandou estudar piano e sempre insistia muito que eu tinha que estudar, porque nós não tínhamos que viver a mesma vida que eles levaram, que foi uma vida duríssima, né? Meu pai construiu a casa dele com as próprias mãos e nas horas de folga do trabalho duro, que era um maquinista, era um trabalho duro naquela época, jogava lenha no trem quando estava nas subidas, etc., para fazer vapor para o trem andar. Então, foi uma infância difícil. Eu não digo que eu passei fome, mas eu comi muito ovo cru, muita farinha com açúcar, quando chegava à noite da escola e com fome, não tinha mais o que comer, misturava açúcar com farinha e comia e ficava feliz da vida, né? Mas não atrapalhou os neurônios. O ovo compensava, tinha muita proteína e compensava, né? E vivia ali num ambiente, era uma cidade que tinha sido uma pequena base americana. Ouvi muita música americana naquela fase, porque eles foram embora quando a guerra terminou e deixaram instrumentos, partituras, e o pessoal da cidade aprendeu a tocar e tocava música americana, e depois veio a música cubana, e eu vivi na minha infância ouvindo aquelas coisas maravilhosas do Glenn Miller, etc., e já pensando no mundo, né? Porque a gente tinha lá navios, tinha os barcos, inclusive, depois de muitos anos, eu vim descobrir que o avô do Sr. Lawrence tinha navios que navegavam naquela região. Os navios do Sr. Lawrence eram chamados Sobral, Ipu, Crato, Camusim, etc. E meus pais falavam que nós tínhamos aqui os noruegueses, chamado Lourenço, que tinha muitos navios, e eles pegavam os cearenses, os camucinenses aqui, botavam no navio, levavam até a Noruega, depois traziam de volta para eles irem pintando o navio por dentro. E quando voltavam, faziam uma festa tremenda. Eu digo, mas Lourenço, o norueguês com esse nome de Lourenço. Aí quando eu fui ler lá o
os livros lá de Camusim era Lorentzen. Aí eu levei para o seu esse livro e ele disse, não, era meu avô mesmo e tal. Aí deu quer dizer, aumentou a minha amizade por ele, ou a nossa amizade, com esse conhecimento. Fiz o ginásio, estudando à noite, muitas vezes a lâmpada era lamparina, com gás, né, com querosene. E aí terminamos, fomos para Fortaleza. Foi a primeira coisa difícil da minha vida, porque os meus avós iam ficar sozinhos, porque meus pais iam para Fortaleza para todos nós estudarmos, né, minhas irmãs e tudo. E como é que ia fazer com meus avós? Deixar sozinho em Camusim, ninguém queria que deixasse. E eles tinham construído a casa deles. Como é que eu vou para Fortaleza sem ter uma casa, né? Imagina um cara que fez a casa com as próprias mãos durante anos e ir embora. Mas, no final das contas, minha mãe biológica convenceu os velhinhos a venderem tudo e ir embora para Fortaleza. E lá começou-se nova vida, né, para mim fazer o científico e fazer depois a universidade. Então, foi muito doloroso, porque eu via eles chorando, abandonando a cidade que eles viveram a vida inteira, abandonando a casa, abandonando o quintal deles, etc. Fortaleza foi a primeira vez que eu fui estudar num colégio pago, que era o Colégio Marista, né? Então, aí nessa época, meus pais biológicos resolveram já bancar, porque eles queriam que eu estudasse e andasse para frente. Porque eles ouviam da minha avó sempre aquela história, esse menino tem que crescer para ser presidente, né? Todo nordestino gosta disso, né? Tem que crescer para ser presidente. E eles levavam a sério que, é brincadeira, mas eles levavam a sério que precisava estudar para não ser igual a eles, né? Para ter uma vida mais decente. E foi bem, fiz a faculdade, escolhi fazer engenharia química meio por acaso, não foi vocação, não foi competência, não foi visão, não foi nada. Falando bem claramente, foi influência dos amigos. Eu tinha vários amigos que tinham uma vida bem melhor do que a minha, e eles foram me influenciando e eu fui... eu podia fazer medicina, que eu acho que ia dar certo também, eu podia ter feito, sei lá, qualquer outra profissão que eu acho que eu daria certo, porque eu agarrava aquilo com a vontade tremenda, né? Era o meu prato de comida, era estudar. E tive muita sorte, porque quando eu estava para entrar na faculdade, isso foi em 64. Opa. Tudo bem? Isso foi em 64, tinha uma bolsa de estudo introduzida pela Sudene para formação de líderes para o Nordeste. Era uma coisa do Celso Furtado, uma ideia muito interessante dele. E era muito legal porque a gente se candidatava a essa bolsa de estudo, você tinha que fazer uns 3 vestibulares, um psicotécnico, um vestibular de conhecimento e uma prova de pobreza. Então, eles iam na casa da gente, viam quantas calças você tinha, quantas camisas você tinha, qual era o salário dos seus pais, etc., etc. E eu acabei ganhando, porque era fácil comprovar que eu acho que se eu tinha 2 calças era muito, ou 3 camisas era muito, e por isso que eu tenho tanta roupa hoje. Nem preciso, né? Acaba comprando só para descontar o que não teve. Mas... Então, ao mesmo tempo, eles escolheram alguns filhos de milionários, se é que no Ceará tem milionário, mas dos mais ricos de lá, porque eles queriam fazer essa troca de ideias do pessoal que tinha mais dinheiro com os mais pobres, né? E eu achei muito bom, porque eu via que os filhos dos ricos todos queriam muito mais do que eu. Eles almejavam coisas muito maiores do que eu o tempo inteiro, tiravam notas melhores do que a gente, e foram puxando a gente. Foram eles que nos levaram a correr atrás da máquina o tempo todo. Eu achei muito inteligente naquela época quem bolou isso. Hoje, talvez, com nós contra eles, aí com a elite branca, ninguém queira mais fazer isso, porque não dá para misturar, né? Mas naquele tempo se misturava e deu ótimos resultados. E aí veio a Revolução Militar, e, evidentemente, eu virei esquerdista também, né, naquela época, e
fui para as passeatas, fui para a rua, pichei parede, sofria muito de madrugada quando voltava com aquela pressão na cabeça de estar fazendo uma coisa que era contra o regime e, ao mesmo tempo, querendo fazer porque achava que poderia dar algum resultado. Até que um dia eu tomei um susto muito grande, que entrou um carro do Exército na rua de madrugada com as luzes em cima da gente e eu senti ali que ia levar uma metralhada nas costas, mas não aconteceu absolutamente nada. Voltei para casa e digo, a partir de hoje eu não quero mais saber disso. E vi outras situações que a gente está vendo hoje de novo aqui, caras tocando fogo em automóveis de gente que nem podia ter um carro, tinha acabado de comprar o carro, a turma incendiava o carro lá em frente ao liceu e tal, e eu vendo aquele negócio acontecendo e falando para o pessoal, poxa, não foi para isso que a gente veio, prejudicar a vida dos outros e tal. E aí fui saindo fora, mas é claro que a forma de ser contrária ao regime continuou até depois que eu casei com a filha de um general. Mesmo casado com a filha de um general, a gente discutia um pouco em casa e eu continuei na minha carreira socialista, né? Bom, feito isso, terminei a faculdade de uma forma diferente de todo mundo, porque comecei a namorar com Elane. Acho que eu estava no 3º ano da faculdade, namoramos por carta durante 2 ou 3 anos, era 4 cartas por dia, a gente escrevia. Até por isso que hoje eu escrevo um pouco os artigos, porque escrevi tanto que eu tenho que aproveitar essa prática, né? E casamos, o pai dela foi transferido para ser adido militar no Equador. Eu digo, não, lá não é muito longe para a gente namorar, então vamos dar um jeito de casar. Conversei com meus pais, tinha que levar para casa. Casamos, fomos morar na casa dos meus avós, que era uma casinha pequenininha. Meus amigos lá, que eram mais abonados, transformaram o quarto. Tinha um que estava fazendo arquitetura, ele gastou lá uns 5 mil reais e fez um quartinho bacana para a gente. E foi assim que nós começamos a vida de casados. Final do ano me formei e comecei a minha trajetória pelo sul do Brasil. Fui para Santa Catarina, frio pra caramba. Cheguei lá, aquele frio de menos 10 graus e eu de bermuda na rua, né? E o pessoal olhava assim, só pode ser maluco esse aí, ou cearense, né? Porque não entende nada de clima, chega aqui andando de bermuda na rua. E realmente foi um choque de clima, um choque de cultura, um choque de sotaque, um choque de forma de ver o mundo. Eu bem socialista, o pessoal lá já mais capitalista, lá pelo sul, né? E mais rico. Então foi um choque tremendo. E ainda tinha que ouvir de vez em quando dos engenheiros para onde eu fui trabalhar, de que o que esse nordestino está fazendo aqui, tomando o lugar de um de nós. Eu tinha que ouvir isso de vez em quando, que para mim era muito chato, né? Porque, de fato, eu estava vindo de fora e estava usando o lugar deles. Mas, para chegar lá, quando eu estava namorando com a Elane, o pai dela, antes de ir para o Equador, foi para Lages, em Santa Catarina, e eu ia para lá para namorar, né, durante as férias. Com a minha bolsa da Sudene, dava para pegar 2 ônibus, um até o Rio, que levava 3 dias, e um do Rio para lá, que levava mais um dia, né? O de Fortaleza até o Rio era um pau de arara desgraçado, que a gente sentava, a cadeira não inclinava, e vinha eu e outro amigo para o Rio, e a gente vinha contando jumento para ver quantos jumentos tu contou, quantos eu contei aqui e tal, para passar o tempo, né? Porque a viagem é longa, 3 dias não é brincadeira, não. E a gente vinha naquela gozação e brincava com o motorista, etc. E depois chegava no Rio, passava uma noite por lá e pegava outro ônibus para ir para Lages. Então, fiz estágio numa fábrica de celulose, aí é que apareceu a celulose na minha vida. Lá tinha uma fábrica de um grupo americano. Eu fiz estágio lá umas 3 vezes. Quando eu me formei, tinha feito um concurso para a Petrobras. Lá no Ceará, quem não trabalha na Assembleia, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, não era ninguém, né? Só tinha isso aí para você trabalhar. Então, eu fiz a minha família queria que eu ficasse na Assembleia, evidentemente, né? Porque tinha 2 tios deputados, né?
E tinha parentes meus que trabalhavam lá e eu olhava assim, eu dizia, não, mas não pode dar certo isso, todo mundo da família trabalhando aqui, alguma coisa não está muito boa, não quero ir para a empresa privada. E aí, quando esse americano me fez uma carta, na hora que eu estava para decidir para onde é que eu ia, eu aceitei imediatamente e fui para lá. Cheguei lá cabeludo, bem estudantão, assim, cheio de moral, né, cheio de amor para dar, e comecei a trabalhar. Entrei, evidentemente, ganhando... Meu primeiro salário foi 960 cruzeiros naquela época, que a gente fazia as contas, eu e a Elane, todo dia, botava um envelopezinho com o dinheiro todo contado lá para ver se sobrava 10 cruzeiros para a gente ir ao cinema uma vez por mês, né? Era o que dava. E difícil para caramba, né? Porque até o pessoal ficou com pena da gente, que nós chegamos lá com 2 baús. Era toda a nossa mudança, né? O cara disse, cadê a mudança? Ele está aqui. Ele disse, pô, e a cama? Eu disse, não tenho. E o fogão? Não tenho, vou ter que comprar tudo aqui agora, né? E fomos comprando devagarinho, coisa por coisa, até formar uma casa, né? E ainda pegamos uma casa cheia de fresta, assim, que entrava aquele vento sul tremendo. Fazia um frio desgraçado lá dentro da casa, né? Pior do que lá fora até. Porque o vento uivava, né? de tanta velocidade. Aí comecei a trabalhar lá com os americanos, foi muito interessante, porque eu não falava inglês, quase todos eles falavam inglês, eu não falava inglês naquela época, e eu era muito anti-americano, como a gente vê os estudantes hoje em dia também, era muito anti-americano, e me deram logo um trabalho que era na área da celulose, que eu pegava um pátio de madeira, que é onde você alimenta a madeira na fábrica para fazer o cozinhamento e depois extrair a celulose. E esse pátio de madeira era todo manual. Então, uma vez eu fui lá, deu um problema lá por volta das 9h30, 10 horas, por aí eu fui para a fábrica para olhar o problema, ainda era novo, estava começando. E chega lá, eu vi aquele pessoal colocando tora de pinos nas esteiras, e eu vi que sangrava a mão dele, um frio danado, aquela coisa assim, que fiquei horrorizado com aquilo. Aí resolvi que eu ia falar com o chefe sobre aquela maluquice do capitalismo selvagem, né, que estava o imperialismo americano explorando a mão de obra brasileira, né, todo aquele jargão. Eu fui lá e falei com o cara, né, e pensei o seguinte, esse cara agora vai me mandar embora, né? Mas não, ele falou, você é engenheiro, tá bom, você é totalmente socialista, tá bom, então vamos fazer o seguinte, faça um projeto para resolver esse problema. Traga aqui quando estiver pronto. Se for bom o projeto, eu mando para os Estados Unidos e vou aprovar e vou mandar fazer, né? Eu gastei lá umas semanas, né, estudando, trabalhando, perguntando aos outros e tal. E aí já comecei a ficar nervoso, né, porque em vez de eu ganhar um esporro do cara, eu ganhei um trabalho, né? Comecei a ficar nervoso, que agora eu tenho que dar resposta, tenho que dar alguma solução. Aí trabalhei bastante, voltei com um projeto para ele, e o projeto mecanizava, né, evidentemente. Para o cara não sofrer, ele não tinha que pegar a tora. Então a tora ia ser pega com um trator, um gancho, qualquer coisa assim. E ele olhou para mim e disse assim, olha, tá bom, gostei do projeto. Acho que eu vou levar isso para os Estados Unidos e tal. Você calcula quanto vai gastar, qual é o investimento, não sei qual é o retorno e tal. Voltei, fiz tudo. Estava tudo pronto, ele perguntou assim para mim, me diga uma coisa, e o pessoal? Você pensou neles? De que pessoal? Não, os caras que estão trabalhando lá. Você vai botar umas máquinas dessas e esse povo, o que vai acontecer com eles? Eu digo, não sei. Então volta e estuda, né? Aí fui lá estudar e a conclusão é que tinha que demitir. Eram 30, eu tinha que demitir pelo menos 20. E eu voltei, olha, aí quando eu cheguei à conclusão que tinha que demitir, eu fiquei apavorado, né? Eu digo, porra, vou demitir gente, tá louco? Eu sou socialista, né? Não tem que fazer isso. Então falei com outro americano que era mais acessível, mais manso e tal. O cara disse, você está numa enrascada. Você provocou o cara, agora você tem que andar para frente, não pode voltar mais. Então, fui lá e falei para ele que tinha que demitir, e ele disse, pois é.
Então, você, um socialista, vai ter que demitir 20 pessoas. Eu, capitalista, nunca tive coragem de fazer isso. Está até hoje aí, porque eu fiquei com medo de fazer. Então, agora, já que você propôs, você faça. E eu digo, e se eu não fizer? Agora não tem mais jeito. Agora, isto é o certo, é aumento de produtividade, e você, então, agora tem que dar o exemplo. E aí nós fizemos lá, demos um jeito, treinamos alguns deles, salvamos alguns deles, e outros eram tão ignorantes, tão analfabetos, que não tinham o que salvar, tinha mesmo que tirar e acabou-se. E ainda assim, alguns deles quiseram matar o americano, porque ele era o chefe, então ele não achava que eu não tinha nada a ver com isso, que eu não mandava em nada, então ainda tivemos que arranjar um jeito lá com o delegado de proteger o americano, porque o cara queria matar o diretor da fábrica lá. Quer dizer, então o problema foi muito mais sério, e aí eu aprendi que qualquer decisão que você toma na vida tem os dois lados, né? Você tem que estar pesando sempre prós e contras, porque nada é perfeito, nada vem de graça, nada acontece só para o bem. Aprendi também que gente é fundamental, que a gente tem que levar em conta que não basta ter um americano bacanão lá para resolver problemas, tem que ter um conjunto de pessoas para resolver problemas. Hoje a gente viu isso no jogo de Portugal com a Alemanha, né, que não basta ter o Cristiano Ronaldo, se não tiver um time, o Cristiano não joga nada, ficou perdido lá no meio daquela banda de perna de pau lá de Portugal. Então tem que ter time, né? Então isso foi muito claro. E foi muito claro também para mim que o capitalismo não era tudo aquilo de ruim que eu imaginava, e o socialismo também não era tudo aquilo de bom, porque se ficasse daquele jeito, estava mais socialista do que do jeito que eu fiz, né? Estava tudo igualzinho, mas tudo apanhando, sofrendo e tal, e ganhando dinheirinho. Eles iam ficar até o fim da vida empregado ali, mas a empresa não ia para frente. Isso foi muito útil para quando, tempos depois, na Aracruz aqui, eu tive que fazer um trabalho de redução de pessoal gigantesco, que foi em 93, e sofri muito naquela época também, mas tomei as decisões que tinha que tomar, já baseado um pouco no cascão que eu adquiri nesse primeiro momento. Mas, como eu disse, a vida lá no Sul, para mim, não era boa. Apesar de ter ótimos amigos, tenho amigos até hoje lá, de ter sido muito bem recebido, mas a gente sente uma gota de discriminação no ar contra o nordestino, não tem dúvida disso, a gente sente. Nunca me recalquei por conta disso, como nunca me recalquei pelos meus pais terem sido pobres, pelo contrário, sempre valorizei muito o esforço que eles fizeram para me dar o que me deram. Mas eu sabia que eu tinha que sair um pouco daquela vida de lá e procurar algo melhor para mim. Eu sempre imaginei que o melhor lugar para mim ir era São Paulo, porque eu sempre sabia que São Paulo tinha os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores cientistas, tudo de bom no Brasil concentra em São Paulo, porque é o maior poder econômico, o maior poder aquisitivo, e então eu queria me confrontar com aquela outra realidade. E surgiu uma oportunidade, uma nova empresa americana ia fazer um projeto de uma fábrica também de celulose e papel lá no interior de São Paulo, no Vale do Paranapanema. Me convidaram para ir. Por esse outro americano, eu ter conversado com eles e falado de mim, eles pediram licença e me convidaram para ir. Fui, contra a vontade da Elane, que a gente morava lá no Sul, numa casa de 300 metros quadrados, uma casa modelo americana, com espaço, jardins maravilhosos e tal, que era da empresa, tá certo? E para ir para São Paulo, eu ia ter que morar num apartamento de 70 metros quadrados. Então, a gente teve que deixar lá no Sul máquina de lavar, máquina de secar, guarda-roupa, um monte de coisa que não cabia no apartamento de São Paulo. Então, eu entendo que ela não queria ir porque a vida ia mudar completamente como mudou. E mudou de forma até um pouco traumática, porque
Esse projeto que era um sonho meu, fazer uma fábrica encontrar o site, ela até botar ela em pé, era o sonho de qualquer engenheiro na idade que eu estava. Andei muito no meio do mato para achar o site, matava cobra, etc., lá no interior de São Paulo, para encontrar onde é que ia pôr essa fábrica. E encontramos e começamos a construir a fábrica com uma licença precária da CETESB, e depois a licença foi complicada por razões ambientais. Aprendi muito, acho que talvez os anos de vida que eu aprendi muito sobre a questão ambiental. Aí fui para os Estados Unidos para estudar esse assunto todo. Aprendi muito que muito ecologista paulista é safado para caramba, quiseram tirar dinheiro da gente, muito dinheiro. Aprendi muito que muito político importante de São Paulo também era muito safado. E aquilo tudo foi uma coisa assim pesada para mim. Eu me lembro bem que eu estava numa sala recebendo um político que chegou com uma pasta preta, entrou na sala e disse: olha, para sair a licença, você me põe $1,5 milhão aqui dentro dessa pasta que a sua licença sairá. Isso eu estou falando na época do Geisel, na época dos militares. O Maluf era lá o manda-chuva de São Paulo, e ele era o que estava por trás para o projeto não sair. E por que não era para sair o projeto? Porque quando nós chegamos e fomos plantar as árvores lá no Vale do Paranapanema, nós entramos plantando com carteira assinada para todos os trabalhadores rurais, pagando um salário que era muito acima do que se pagava lá pelos coronéis, os coronéis daquela época de lá, incluindo o nosso grande Maluf. E esses caras eram muito poderosos, eles chegaram a chamar a gente e dizer: olha, sai fora que isso não vai sair. Então, eu fui a Brasília várias vezes, falei com o próprio presidente Geisel na época, e ele: não, vai sair sim, não tem dúvida que vai sair, e não saiu. Então, foi a primeira grande derrota da minha vida, na minha carreira profissional, foi ver um projeto não sair por questões ambientais, mas movidos por problemas econômicos, que os caras não queriam desenvolver aquela região, porque era o curral deles lá. Hoje eu estou muito feliz que aquilo virou um curral do MST. O Rainha invadiu tudo, já tomou terra de muita gente. Eu digo: está vendo? Ó, vocês não quiseram fazer um negócio decente, hoje quem está mandando na terra de vocês é o MST. E ainda é um capixaba, né, o Rainha. Então, essa foi um momento bastante difícil, porque eu aprendi o que não fazer, que era o fato da corrupção, e aprendi o que fazer, porque quando eu levei para o americano essa proposta de botar $1,5 milhão e a licença sair, o americano disse: eu vou embora, não fico no Brasil. Imediatamente ele deu essa resposta, que para mim foi maravilhoso, né? Porque eu não estava de acordo que a gente fosse pagar, mas eu não podia deixar de levar a história para cima, porque quem decidia não era eu, era um engenheiro de 30 e poucos anos, não decidia nada. Mas quando eles tomaram essa decisão, eu fiquei super feliz, porque aquilo batia com os meus valores, né? de não ceder para esse tipo de coisa. Isso me ajudou muito anos depois no Espírito Santo. Evidentemente, acabando o projeto, eu ia ficar sem trabalho. Então, eles me pediram para trabalhar até fechar a fábrica, né? A fábrica não, a empresa. Demitimos as pessoas devagarinho. Um grande amigo meu veio imediatamente para a Cruz, fruto dessa saída de lá. E eu fiquei até fechar a porta da empresa. Nós perdemos enterramos $30 milhões nas obras, que estão até hoje por lá. E aí, quando no último momento, o americano disse para mim: o Brasil está bem, tem muita possibilidade de emprego, mas se você quiser ir para os Estados Unidos, nós queremos você com a gente lá. Eu te garanto emprego por uns 3 anos, depois você decide o que você quer fazer. E aí eu
pensei muito, discuti muito lá na minha casa, as meninas eram pequenas, nós decidimos que eu não ia sair, porque eu achava que se eu ficasse 3 anos por lá, eu ficaria esquecido por aqui. Quando voltasse, ia ser difícil de me recolocar no nível que eu queria, né? No nível que eu imaginava que fosse um nível bom para mim. Resolvi ficar, e aí eu soltei o currículo no mercado, e aí apareceu uma outra decisão difícil na vida, que apareceram 2 trabalhos ao mesmo tempo. Um na Alcoa, que era para ir para a Austrália, para ficar 1 ano em treinamento, depois voltava e ia morar na terra do Sarney, lá no Maranhão. Evidentemente que, naquela época, o Sarney não era tudo isso que é hoje, né? E quando eu anunciei que eu iria sair do setor de celulose e iria para o setor de alumínio, até porque o australiano me convenceu que celulose e alumínio, os processos eram parecidos e que eu aprenderia muito rápido, que eu estava com medo de ir para um setor que eu nunca tinha trabalhado. Ele disse, não, você vai aprender rápido e você está muito bem recomendado, nós vamos investir em você. Quando eu estava basicamente decidido, eu fui fazer uma entrevista na UCOA, lá em Juiz de Fora. O cara me chamou para uma reunião numa sexta-feira, às 5 horas da tarde. Ele disse, amanhã às 8 horas passa um carro na sua casa e vai lhe levar a Juiz de Fora para você ver a fábrica. Conhecer uma fábrica de alumínio e você perder o medo desse negócio e tomar a decisão sábado à tarde aqui no escritório. Eu digo, não, pelo amor de Deus, sábado à tarde não. Mas eu vou à fábrica. Aí eu amanheci com um cachumbo, tudo aqui, botei um cachecol, enrolei tudo porque eu sei que gringo tem medo dessas doenças, né? Então me cobri todo e fui até a fábrica. De fato, vi que o processo tinha semelhanças, perdi um pouco o medo e voltei pronto para sentar com a Elaine para a gente decidir. E aí, nesse inteirinho eu liguei para esse meu amigo que já tinha vindo para cá, fruto do nosso projeto que falhou, e disse para ele, olha, eu vou sair do setor e estou indo para a Alcoa. Já está quase tudo certo, o cara paga o mesmo salário que eu estou tendo aqui e tal. Aí ele disse, mas me dá um tempo aí, porque não é possível você sair do nosso setor agora e tal. Me dá um tempo que eu vou te ligar até domingo à noite. Domingo à noite ele me ligou e disse, olha, o diretor da Aracruz quer que você venha aqui segunda-feira. Então, eu vim aqui na segunda-feira e ele me perguntou qual era a proposta. Nem me conhecia, era um inglês, né, por acaso, naquela época. Ele perguntou qual era a proposta que a Alcoa estava me fazendo. Eu digo, eu faço a mesma proposta e quero que você venha para cá. E aí, como eu já tinha feito um ato autoritário na mudança de Santa Catarina para São Paulo, e não deu muito certo, porque a Elaine detestava ir para São Paulo naquela época, né? Hoje até que ela gosta. Gosta agora porque as netas estão lá, né? Então é mais fácil. Mas aí nós sentamos e fomos decidir, fizemos lá um prós e contras, né? Porque eu já estava entendido de prós e contras. Fizemos tudo certinho, demos nota, peso, não sei o que lá e tal, e a decisão ficou por conta dela, a gente veio para Aracruz. E acho que foi uma excelente decisão, porque a gente foi muito feliz na Aracruz, foi um tempo maravilhoso, foi muito feliz no Espírito Santo, e acho que nunca acertei tanto em vir para cá, em vez de ter ido lá para o Maranhão, ter raiva do Sarney. A vinda para cá foi difícil no começo, porque aqui era cheio de sulistas que dominavam o ambiente fabril da Aracruz. Então, todos aqueles sulistas que eu larguei para trás, eu cheguei aqui e encontrei todo aquele sotaque igualzinho, toda aquela arrogância igualzinha, toda aquela coisa fechada, né, entre eles e tal, e tive que reconquistar tudo de novo. E um dos primeiros trabalhos que me deram, acho que era para testar se eu sabia alguma coisa ou não, foi a questão do odor da Aracruz. Naquela época, o odor da Aracruz chegava em Vitória à noite, na hora da novela, e a gente lia nos jornais quase todo dia aquele negócio, e a gente lá não entendia que aquilo era da gente.
achava que era outra coisa por aqui, era CST, ou a Vale, ou algum esgoto, etc. E, além do que, mesmo que fosse, o capixaba tinha que aceitar, porque era o cheiro do dólar. A gente estava trazendo o dólar para o Brasil, então tá bom demais, né? Mas não é bem assim que a música toca. Eu sei que quando eles me convidaram para trabalhar em cima do assunto, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todos os jornais dos últimos 6 meses e todo dia tinha uma noticiazinha de um ou de outro. Acho que até o Hélio Dória batia na gente. Mas o Vitor Hugo batia pra caramba e tal. E ainda era mais chato porque eles diziam que era de propósito, que a gente cheirava na hora da novela. E o problema não era que era de propósito, nem ninguém abria uma torneira na hora da novela. O problema é vento, horário, temperatura, etc. Porque à noite o vento sopra do mar para a terra, a pluma que sai lá da fábrica passa por aqui vai embora depois de Vila Velha, etc. Mas à noite ele empurra essa pluma para cima da cidade, né? E a concentração daquele cheiro é em 0,5 partes por bilhões. Você sente o cheiro, que não faz mal nenhum, mas incomoda. Então, eu tive que pegar tudo isso, mostrar lá na fábrica para todo mundo, olha aí, isso é verdade, nós estamos cometendo aqui um problema tremendo e tal. E aí mandei muita gente viajar e estudar o assunto e tal, e nós tínhamos quase tudo lá dentro da empresa, os equipamentos todos, só que a gente não dava a mesma atenção para eles como dava para os equipamentos que produzem. Aquilo ali era um pouco deixado para secundário. E, a partir disso, nós começamos a dar foco e considerar aquilo super importante. E fui mostrando para eles que, a cada mês que passava, o Vitor Hugo botava menos coisa no jornal, né? Ia saindo menos notícia ali e tal. Até que um dia foi desaparecendo. E, nesse intervalo todo, eu vim muitas vezes a Vitória sob o pretexto de dar palestra de qualidade para falar do odor também. Então, várias vezes eu levei vaia aqui, porque eu ia falar de qualidade, e o cara que perguntava era sobre odor e tal, eu respondia sobre qualidade. Quando eu ia responder sobre odor, eles me vaiavam e tal, mas foi diminuindo também, foi aos poucos, fui ganhando a credibilidade com estudantes, ou mesmo com empresários, nas lojas, né? Quando chegava nas lojas em Vitória, a gente era massacrado com esse problema. Então, acho que foi o primeiro caso com o Espírito Santo que foi positivo, que nós resolvemos e que hoje a gente está numa situação bastante tranquila. Uma vez ou outra pode ter algum problema, mas eu diria que faz parte da vida ter problema, né? Nada é perfeito. Ao longo dos anos que eu passei aqui, acho que o primeiro grande problema também, que é interessante contar, foi... A década de 80 foi uma década... Eu entrei como chefe de divisão, eu era gerente em São Paulo, vim para cá numa posição inferior, porque quando eu vim conversar com eles, que eles me disseram, não, você tem que vir para cá, eu pago o mesmo salário que você tem, mas você não pode entrar como gerente, entra abaixo. E daqui a uns 6 meses você vai ser gerente, porque vai ter um sueco aqui que ele vai voltar. E aí, com 3 meses, o sueco resolveu sair e eu virei gerente, então foi mais rápido do que eu imaginava. Mas eu não conhecia, 2 coisas que eu não conhecia bem na área de celulose, que era esse cozimento contínuo e a área de branqueamento. Então, quando eu cheguei aqui, eu estudei esse negócio durante, 6 meses, sábado e domingo. Eu ficava dentro da fábrica, conversando com operadores, aprendendo até dominar o assunto e me sentir igual aos outros engenheiros que já estavam aqui há bastante tempo. Então, nessa década aí, que foi uma década de muita inflação, muito plano, muita maluquice, a inflação era ótima porque ela escondia todos os nossos defeitos. A Aracruz era tão poderosa naquele tempo que ela tinha 100% da cadeia dela era própria. Até caminhão era nosso. Então, tudo lá, até para pintar uma placa de estrada, era pintado lá dentro da fábrica. A gente fazia qualquer coisa. Tinha uma prefeitura lá no bairro, que tinha 120 empregados,
e você conseguia pagar tudo isso com a inflação. A inflação, eu estava olhando esses dias os dados de hoje versus daquela época. Hoje a gente é muito mais produtivo do que naquela época, ganha mais ou menos a mesma margem do que naquele tempo, por causa da produtividade. Se a gente tivesse com a mesma quantidade de gente, o mesmo tipo de trabalho que a gente fazia naquele tempo, a gente estaria quebrado hoje. Então, foi uma época difícil, da inflação, e veio um choque importantíssimo para o Brasil e para nós, que foi em 94, quando veio o Plano Real. E aí, de repente, da noite para o dia, a inflação desapareceu, mandaram embora o presidente da Aracruz, porque os preços da celulose caíram, tinha que tomar decisões muito, muito difíceis. O cara era um cara já muito sem força, né, para tomar decisões difíceis. Aí o conselho lá decidiu tirar o cara e resolveu me dar a posição provisoriamente. Não me deram a presidência da empresa, mas me deram a posição e cobraram o resultado, né? Quer dizer, então, não ganhei o salário de presidente, mas tinha que dar resultado de presidente. E foi aí que a gente teve que tomar outras decisões muito difíceis, que foi reduzir o quadro de pessoal nós tínhamos mais ou menos umas 10 mil pessoas, nós tivemos que reduzir 4 mil pessoas. De repente, assim, Sorezini me ajudou muito nessa tarefa difícil. Naquela época, a gente teve que mecanizar, terceirizar, automatizar, enfim, reduzir overhead, áreas de apoio. Foi uma coisa tremenda. Sofremos muita pressão do prefeito, do governador, do sindicato. O sindicato telefonava lá para a minha casa ameaçando matar a gente e tal. Sindicato não, pessoas ligadas ao sindicato. Então, foram épocas duras, né? O governador também ligava muito, o prefeito, mas tiramos a empresa da situação difícil e duplicamos o tamanho da empresa logo em seguida, né? Entre 94 e 2000 e poucos, a gente dobrou o tamanho da empresa. Então, foram épocas bastante complicadas. E talvez pela minha atuação nesse período difícil, veio um outro presidente depois disso. Então, eu passei de volta à presidência para um novo presidente. Ele continuou fazendo um trabalho ainda de redução de custos, etc., mas ele tinha vamos dizer, um approach bastante duro de fazer as coisas e criou um clima muito difícil na empresa. E então, eu assumi a presidência em 98 e aí fui recuperar o clima. Então, tinha que continuar reduzindo o custo, mas deixando o pessoal um pouco mais feliz, né, com a situação da empresa. Conseguimos fazer isso com a ajuda de toda uma equipe muito competente, que, aliás, eu digo sempre que ninguém é ninguém se não tiver uma equipe competente. Não adianta ser o melhor do mundo se você não contar com uma gerência comprometida, uma gerência que tem conhecimento técnico profundo, uma gerência que tem os princípios que você está vendendo na sua organização. Então, a gente conseguiu, então, de novo, dar mais um salto. E nesse salto teve uma faceta importante, porque para crescer a gente precisava da ajuda não só da interna da empresa, precisava da ajuda externa, para licenciamento, para construção das fábricas, etc. Foi aí quando a gente lançou, me lembro muito aqui na própria Findes, a semente do Prodifor. A gente fez um primeiro trabalho aqui, que eu me lembro que a gente reuniu muitos dos fornecedores locais, dos empresários locais, e eu fiz uma proposta para eles, né, que eles poderiam participar dos projetos, e a gente queria que eles participassem dos projetos, desde que o projeto, que a proposta dele fosse economicamente boa, tivesse prazo e tivesse qualidade. E aí teve uma coisa bastante interessante nessa época, que eu falei para muitos deles que eles tinham que parar
de ser aquele empresário que, quando ganha o primeiro bom dinheiro, compra um carrão, arranja uma loura e compra uma fazenda, né? Então, vão investir na empresa de vocês, em vez de fazer essa bobagem. Aí todo mundo riu, mas vários me disseram depois que ouviram aquilo com cuidado e foi bom para eles. Então, eu acho que esse foi uma época importante, porque a gente colocou, então, a sociedade capixaba em torno da empresa. Ou seja, a empresa deixou de ser autossuficiente e passou a trazer para perto dela muita gente que hoje é gente grande, é empresa excelente, que está pelo Brasil, outras até saíram do Brasil. E acho que esse foi uma época fundamental na mudança de vários setores importantes da indústria capixaba. Aí também tivemos, nessa mesma época, a crise do Estado também, que era crise difícil, né? O Estado estava realmente bastante tomado pelo crime organizado, uma coisa que era quase impossível você trabalhar, estava sufocante. Estava ficando como o Brasil está ficando hoje, meio sufocado aí por tanta coisa que está fora do eixo, né? Que precisa botar no eixo de novo. Naquela época, a Aracruz foi muito pressionada e, evidentemente, a empresa não é um ser lá longe. A empresa somos nós que estamos lá dentro dela, que estamos trabalhando, que estamos sentindo as coisas. Evidentemente, a gente foi muito pressionado naquela época também e, felizmente, junto aí com vários colegas, entre eles o Carrier, fizemos o Espírito Santo em Ação, um movimento muito importante também naquela época, para tentar mudar um pouco os rumos da visão do Estado. E acho que tivemos bastante sucesso nessa mudança. Então, estou contando isso porque você, numa empresa, não é uma coisa isolada. Você não vive só para os seus funcionários, você não vive só para os seus clientes, você não vive só para a comunidade interna. Você vive em função de todo o seu entorno. Do mesmo jeito que tivemos que enfrentar também várias confusões com os índios, lá da nossa região. Tivemos invasões, que vocês não imaginam o que é você chegar numa fábrica e estar lá, sei lá, 40 índios vestidos de índio, tocando cocá lá dentro, etc., etc., quebrando as coisas, e você tem que tomar alguma decisão em cima daquilo, né? Chamar a Polícia Federal e discutir com a polícia que não quer que a polícia bata nos índios, e ela, não, mas só vou se for para botar para fora de vez. Então, você tem que trabalhar tudo isso, e você não é especialista nisso. Você é especialista em celulose, em outras coisas, em engenharia, e não nesse tipo de relação. Então, são momentos que o cabelo só não ficou mais branco porque eu sou um cara da tecnologia, né? Não deixa a peteca cair. Mas de deixar você de perder cabelo, né? Então, tem muitos momentos interessantes na carreira da gente que não é só sucesso, não é só o glamour, né, da posição das premiações que você recebe, etc. Mas tem também o glamour, né, das premiações. Eu acho que eu tive vários prêmios na minha carreira. Eu cito dois como talvez os que mais me agradaram, porque nem foi dado por político, nem por ninguém de perto, foi dado por uma associação americana de celulose e papel, uma associação técnica, que não tem nenhum interesse em me agradar em nada, e simplesmente em observar o que eu fiz e premiar pelo que foi feito, e não por estar próximo, etc. Então, acho que isso dá um gosto bom no final do dia, né? Quando você trabalha muito e é reconhecido por gente que está longe de você, mas que olha os seus resultados e te premia. Teve vários prêmios dentro do Brasil, mas não é o que me comove, né? O que me comove muito mais é o trabalho, é o resultado, é ver as pessoas
da minha empresa feliz e produzindo, trabalhando, tentando me ajudar a fazer as coisas. Eu sempre achei e continuo achando que a somatória das pessoas é mais importante do que o que o presidente da empresa imagina que seja. Às vezes ele pensa que a ordem dele é uma coisa soberana e que vai mudar tudo, e não é. Muitas vezes as pessoas que estão mais distantes, elas trazem coisas boas para você, para te ajudar a definir. E para isso você tem que ouvir genuinamente, né? Você tem que, sabe, quando a pessoa vai na sua sala, você tem que parar o iPad ou o iPhone e parar o computador e ouvir realmente. Às vezes é chato, você não está nem com vontade de ouvir, mas tem que ouvir. Tem horas que não é tão simples. Mas eu acho que a função de presidente é uma função que te deixa um pouco isolado, te deixa um pouco solitário. Você tem que ouvir, mas a decisão é sua. E, aliás, foi uma coisa muito interessante no meu almoço com o Bush, que eu perguntei para ele: presidente, o que é ser o presidente do maior país do mundo? Ele disse: é só decisão. Se você não é um cara que toma decisão, você não vai ser um bom presidente do maior país do mundo. Eu digo: mas se a decisão for errada? Ele disse: ainda assim foi uma decisão. Então, não tem que decidir. Não dá para você ficar esperando, aguardando e deixar para amanhã para decidir. Você tem que decidir e pronto. E eu sinto que era isso mesmo, que na minha carreira, muitas vezes, sozinho, tinha que tomar a decisão e não pode esperar para ver se esta é a melhor resposta que tem para o problema. Você tem que, com os dados que você tem, sair com uma resposta e tomar a sua decisão. É difícil, mas é o fato de você ter querido chegar lá. Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: hoje você vê muita gente, quando vai ser entrevistado nas empresas, eles são, às vezes, até ensinados a dizer que eles querem o lugar do presidente. Eu vi muito isso e entrevistei muita gente. O que é que você quer ser aqui na empresa? O que é que você imagina aqui nessa empresa? Né? O cara: não, eu quero o seu lugar. Eu digo: mas você saiu da faculdade agora, né? Garotos que vinham lá da Unicamp. Não, porque eu sou formado na Unicamp, eu quero ser o seu presidente. Mas em quanto tempo você imagina que você vai pegar o meu lugar? Estou com 30 anos, se eu não pegar daqui a 4, 5 anos, eu não tenho o menor interesse. Eu digo: então tá bom, então eu também não tenho interesse em você. Pode voltar, porque aqui não é o lugar certo para você. Então, tem muita coisa que a gente vai observando ao longo da vida que ensinam errado, tá certo, para os mais jovens, né? Então, outra coisa que se ensina muito é que você tem que planejar a sua carreira a ferro e fogo. Eu tive vários gerentes que eles chegavam para mim e diziam: olha, eu já estou com tanto, já fiz isso. Meu plano agora é fazer isso. E se você não me arranjar para me fazer isso aqui, eu não quero ficar mais aqui. Então, quando você põe isso a ferro e fogo, a vida fica difícil. Porque nem sempre a empresa está em condição de te dar aquele caminho. Você tem outros competidores, tem outros interesses dentro da empresa que você tem que compor. Então, no meu caso, eu nunca pus isso como sendo uma coisa fundamental na minha vida, planejar minha carreira para me chegar a ser presidente. Jamais pensei em ser presidente, até porque, com a psicologia nordestina, a gente diz que o meu filho vai para São Paulo para ser presidente, mas é uma forma ingênua de fazer o cara tocar para frente, né? Querer ser alguma coisa na vida, mas não é para ele ser o presidente da República. Por acaso deu o Lula, né? Deu certo com ele. Mas nunca fiz esse plano de ser o presidente de uma empresa ou de ser um diretor de empresa. Eu sempre tentei trabalhar muito, sempre tentei mostrar o meu valor através do trabalho. Nunca pedi, a carreira inteira, 43 anos, nunca pedi um aumento de salário para ninguém,
nunca pedi para ser promovido. E sempre que eu achei que na hora que a coisa eu não estava sendo visto como eu achava que deveria ser, eu mudava e pronto. Então, nunca reclamei que a empresa tem a obrigação de me proteger, a empresa tem a obrigação de resolver meus problemas. E tive muita gente assim na minha carreira que achava que a empresa tinha a obrigação de resolver todo o problema dela, até problema particular. E tem empresa que, por certos momentos da vida dela, ela é paternalista e leva as pessoas a pensar que esse é o caminho, e não é. Na própria Aracruz, nós tivemos uma época lá no início, por ter sido um início muito difícil, num lugar quase que inóspito, que Aracruz hoje é uma capital, mas naquela época não tinha nem pão. Quando nós chegamos aqui, era balsa, para você vir a Vitória levava 4 horas, se chovia a gente não voltava para casa, então era muito difícil. Então a gente lá protegia os empregados de tal forma que na reunião das 9 horas, reunião de operação das 9 horas da manhã, se discutia a privada que quebrou na casa C3 da rua tal. Chegava a se discutir isso porque tinha vamos dizer, um cuidado de querer resolver o problema pessoal. E aí foi que eu vi e fui ficando anti-governo. Porque acho que os governos, quanto mais eles querem cuidar da gente, mais eles se metem na vida da gente, mais caro fica a vida do país, né? Então, eu acho que a Aracruz foi um pouco muito pró-governo naquela época, nós éramos o governo da empresa lá, e depois a gente foi mudando, foi tirando isso fora e a empresa foi melhorando. Então, a produtividade da empresa em si multiplicou, talvez por umas 4 vezes, depois que a gente mudou o jeito de pensar na vida. E eu diria que hoje, com todo o custo do Brasil, com todo o dólar complicado que está hoje, etc., a Fibria tem mais ou menos o mesmo padrão de resultado que tinha na década de 80, com toda a anarquia inflacionária que o país tinha, que tampava todas as nossas ineficiências. Isso, vocês podem ter certeza que é um trabalho muito grande, muito profundo, de você corrigir isso. Quem não corrigiu, fechou, morreu, desapareceu e tal. A gente fez isso, porque eu acho que esse é o caminho certo, é o caminho da produtividade. A gente era tão intrometido na vida das pessoas, que aconteceu um caso engraçado uma vez. A gente mandava, às vezes o cara falecia, uma pessoa lá em Minas, a Aracruz pagava para trazer o defunto para o coqueiral para fazer lá como é que se chama? O velório. Até que uma vez chegou um defunto lá apressado, porque eu já fazia 2 dias e tal. Quando a turma abriu o caixão, não era o cara da família, era outro. Aí tivemos que devolver tudo de novo. Então, para você ver como às vezes não dá certo, né? O governo se meter demais. Então esse tipo de coisa a gente chegava a fazer naquela época, porque não era caro, sabe? Compensava tudo isso. E as pessoas gostavam de fazer, porque você está dando um tratamento ali até certo ponto humano, né? Mas a gente, com o passar do tempo, aprende e vê que tem que fazer diferente. Bom, outra coisa interessante, não sei como é que está o tempo, outra coisa interessante que eu queria mencionar para vocês a correção de rumos que foi feito aqui no Espírito Santo não foi feito também, não tirou daqui, nem foi feito por uma pessoa. Só para lembrar a vocês, nós estudamos isso, nós fomos ao Ceará para aprender como é que o Ceará mudou, porque o Ceará tinha 3 coronéis que comandavam o Estado lá, e acho que a minha vida inteira eu vivi embaixo desses 3 coronéis, eles se revezavam mais ou menos. Fomos a Santa Catarina, que também tinha tido um curral muito grande lá, e fomos a Minas Gerais. E aqui bolamos essa mudança, né, de como deveria ser feita. Aprendemos algumas tecnologias de gestão lá com os cearenses, com os catarinas lá, com os mineiros. E foi muito interessante, porque ali se juntaram assim, 15, 20 pessoas
cada um pensa de um jeito, de ramos diferentes, e a coisa foi confluindo, movido pela vontade de que mudasse, né? Que o Estado melhorasse e deixasse de andar naquela forma que atrapalhava os negócios, que era antinegócio, que, vamos dizer, dificultava desenvolver o Estado. Mais uma forma de falar do trabalho em equipe, né? Quer dizer, de juntar pessoas e tirar de cada um aquilo que você pode dar e mover e tomar ação. Eu acredito muito nisso, né? Que você tem que ouvir as coisas, mas depois tem que tomar a decisão, tem que fazer o acabativo. Tem muita gente que é só contemplativa, que é bom também, mas o contemplativo sem o acabativo acaba não resolvendo. Mas, gente, eu acho que era isso que eu tinha para contar. Evidentemente, tem muita coisa pelas quais eu vivi, passei, umas difíceis, outras mais animadas. Mas eu acho que passar as animadas não traz tanto conhecimento quanto a gente passar as coisas mais complexas que a gente viveu e dividir com vocês as soluções dadas para essas coisas mais difíceis. Só não queria deixar de mencionar aqui que talvez uma das mais difíceis realmente, para terminar minha palestra, foi em 2008, quando nós estávamos no auge da carreira da Aracruz e tivemos o problema dos derivativos, que foi realmente uma pancada muito forte. Assim, da noite para o dia, acordei, cheguei de manhã no escritório, o diretor financeiro entrou na minha sala e disse, olha, quebrei a empresa. Eu digo, mas como? E ficamos todos assustados. Fomos olhar os números, levamos quase 48 horas no computador calculando qual teria sido a perda. E posso dizer para vocês que ali eu tive que tomar uns calmantes. Eu tinha feito uma operação no coração em fevereiro, isso se deu em setembro. E aí, em setembro, eu comprovei que a operação deu certo mesmo. Ela resistiu a toda aquela pressão. E o bom disso tudo é que eu tive a confiança do conselho da empresa, eu tive a confiança dos clientes da Aracruz. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um avião e ir aos Estados Unidos e conversar com os 2 clientes mais importantes, explicar para eles o que tinha acontecido e como a gente ia resolver. A gente sabia que resolvia aquilo rapidamente. E eles disseram, não, tá, já que vocês vieram e explicaram tudo, vocês têm nossa total confiança, se você precisar de crédito, nós vamos te dar crédito. Isso em 2008, quando ninguém tinha crédito. O crédito desapareceu no mundo inteiro. A Aracruz tinha. Só para vocês verem o grau de confiança que essa empresa tinha no mundo lá fora. Então, com essa confiança toda dos clientes nossos, dos conselheiros da empresa, dos acionistas da empresa, da minha equipe interna, que evidentemente sofreu um baque tremendo, e a gente já estava no meio da fusão, naquele momento, a fusão, aliás, já estava assinado tudo, então você imagina só o bafafá que isso deu para desmanchar a fusão ou não desmanchar a fusão, etc. E, no fundo, a gente acabou resolvendo o problema, fez-se a fusão, foi um momento também glorioso, porque a gente tinha que pegar 2 empresas grandes, juntar e reduzir, fazer dar sinergias. E fazer dar sinergias, gente, a palavra é bonitinha, mas fazer sinergia é cortar gente, é cortar despesas, é cortar custos, etc, etc. Dá um trabalho danado, é difícil de fazer, é difícil escolher quem vai ficar, quem vai sair. Então, em 2 anos, nós fizemos um trabalho de gigantes com a Fibria, e hoje a Fibria saneou completamente as suas dívidas, pagou tudo. Aliás, nós pagamos, a primeira dívida que nós pagamos foi a dos derivativos, liquidamos aquilo rapidamente. Hoje a dívida está totalmente saneada, e eu fico muito feliz de ter feito parte desse início, que foi o mais difícil e que me deu
vamos dizer, todo o retorno do sofrimento do fatídico mês de setembro de 2008 veio quando eu paguei os derivativos e quando a gente botou a empresa no trilho e disse, olha, está pronta, pode entrar outro agora que agora eu vou viver minha vida mais tranquila. Acho que esse é mais um ponto importante que eu queria deixar claro para vocês. Eu não podia falar muito porque havia um processo contra os diretores, contra os conselheiros da Aracruz, tanto no Brasil, na CVM, como lá na SEC americana. No Brasil, no americano não tem segredo, aqui era em segredo de justiça, por isso que a gente não podia falar nada. Os processos já foram resolvidos, já foram julgados, terminados, não tenho nada a esconder de ninguém. Foi tudo concluído positivamente. Nos Estados Unidos foi concluído mais rápido ainda, porque lá a cabeça é outra, não teve influência política como tinha aqui. Então, acho que são histórias de dificuldades e de boas vitórias que vivi. E que, por certo, vários de vocês aí que são empresários já viveram coisas, se não são iguais, mas viveram coisas parecidas, coisas semelhantes, vão viver mais ainda. Se alguém, na hora dessa, precisar de um ombro para dividir, eu estou por aqui, tá certo? Sem cobrança. E é sempre bom, quando a gente está numa situação difícil, encontrar alguém que você possa, pelo menos, pesar, né, o que você está pensando e ver se está bom ou se não está bom e tal. Ainda que você não saiba ensinar o que fazer, mas, por ter vivido alguma coisa, você sempre passa uma luzinha que seja para ajudar. Gente, muito obrigado pela atenção. Acho que foi muito tempo aí com vocês. Agradecemos a brilhante apresentação de Carlos Aguiar. Para homenagear nosso convidado, pedimos ao presidente do Sistema Findes, Marcos Guerra, que faça a entrega de uma obra de arte que tem como conceito O Contador de Histórias, uma peça do escultor capixaba Penitência, criada especialmente para este projeto. Oh, que beleza. Vou pegar aqui para tirar a foto. Muito bom. Obrigado. Eu quero... Essa peça, é uma peça desenvolvida por um artista plástico capixaba, Penitência. É o símbolo do contador de história. Mas eu queria fazer um registro aqui, Carlos. Primeiro, um parabéns. E depois, um obrigado. O parabéns porque você disse aqui que você não é muito de se curvar assim pelo mal político, né? Você é uma pessoa que tem posicionamento. Eu me recordo que, anos atrás, você e mais um número reduzido de empresários, devido a pressões que vocês receberam aqui no Estado, vocês criaram o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, que foi para, em conjunto, vocês mostrarem que vocês realmente eram importantes para o Estado e que vocês não admitiam ser atropelados por pessoas inescrupulosas. Entendeu? Vocês criaram o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. Esse foi um ponto. Outro ponto importante aqui no Estado, o Carlos falou bem rápido, mas, se não me falha na memória, em 1996, com uma dificuldade da Aracruz em conseguir fornecedores, na gestão do Carlos, nós criamos aqui na Federação das Indústrias o Prodifor. O Prodifor é uma ferramenta de qualificação de fornecedores e fornecedores. Esse programa hoje
Ele é tocado pela Federação das Indústrias. Nós temos 11 mantenedores, as 11 maiores empresas do Estado, a Vale, a Samarco, a Garoto, a Fibria, a ArcelorMittal e mais algumas outras empresas, EDP, Excelsior. Ela realmente tem essa ferramenta que é utilizar as empresas capixaba nos grandes projetos do Estado. Então, Carlos, aí vem o meu muito obrigado, porque esse projeto ele vem ao encontro do fortalecimento da indústria, porque muitas vezes uma empresa como a própria Vale mesmo, que vai inaugurar a 8ª usina agora, mais de 60% das empresas que participaram da construção daquela usina são capixabas. Entendeu? A Samarco mesmo, que inaugurou a 4ª usina, mais de 60% também das empresas que prestaram serviço na construção daquela usina são indústrias capixabas. Isso tudo graças ao Prodifor, que é uma ferramenta, viu, Carlos, que realmente qualifica as empresas a prestar serviço para os grandes projetos, as grandes empresas capixaba. E dentro desse projeto ainda, nós teve empresas, você falou aqui em Betame, nós temos União, que foram empresas na época que foram qualificadas para servir vocês, e hoje são grandes empresas que prestam serviço não só para o Estado, mas para o Brasil e para o mundo. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Naquela época, você ter criado, na gestão do presidente Pacini, você criou em conjunto aí, esse projeto, que hoje realmente é motivo de orgulho para a indústria capixaba. Então, nosso muito obrigado, viu, Carlos? Obrigado a você. Muito bom. Cariê aqui, o nosso contador de história também. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, não sei como é que vai funcionar. Eu passo a palavra para o cerimonial agora. Ô, senhor presidente, nós podemos perguntar ao senhor Carlos e à distinta plateia se deseja formular alguma pergunta diretamente ao nosso contador de história e pedir dele a paciência para responder a essas perguntas. Estejam os senhores à vontade. Sem problema. Não fazendo pergunta política, tá bom. Tá certo. Bom, não havendo interesse da plateia em fazer nenhuma pergunta, até porque a história foi muitíssimo bem contada, nós queremos agradecer a todos pela participação. Não sem antes aqui registrar ainda em tempo a chegada do nosso superintendente regional da Caixa, Antônio Carlos Ferreira. Também agradecer a presença do Sérgio Sotelino, presidente do IBEF, Benil Denadai, diretor técnico do SEBRAE. Enfim, todos os senhores e senhores que nos prestigiaram nessa noite, o nosso muito obrigado. Gostaríamos apenas ainda de fazer um registro, que esse evento foi transmitido ao vivo pelo site do Sindes. Temos lá um link de transmissão ao vivo e todas as histórias que já foram aqui contadas, tem lá também um link para acessar. Você que já viu aqui histórias tão interessantes, queira revê-las, por favor, sinta-se à vontade, acessando o site do Sindes, onde temos lá um link especial. O nosso homenageado, doutor Carlos, vai fazer uma homenagem à plateia. Ele solicitou que tivéssemos aqui um teclado ao som de um piano, e ele vai mostrar também mais um pouco das qualidades dele. E aqui o doutor Carlos é convidado para acessar o piano ali para poder nos dar essa oportunidade. O piano fez parte do ganha-pão na época de estudante. Pois é, você contou essa história. Então, Muito bem. por favor. Obrigado, Celso. Celso, que é o diretor do Sindes, está aqui nos trazendo essa informação de que o nosso homenageado agora irá nos homenagear com seu talento ao piano. Vamos ouvi-lo, agradecendo mais uma vez, desejando-lhes uma ótima noite. Vamos continuar aqui curtindo esses bons momentos. Obrigado a todos por prestigiar esse evento. Vamos ouvir, então, o nosso homenageado. Alô? Como eu falei para vocês, quando eu era pequeno, ouvi muito jazz, muita música cubana, e
evidentemente muito baião, etc. E aí ganhei um dinheirinho na época da faculdade para complementar a bolsa, né? Para poder viajar para o sul. O nome? Mas é bem conhecida, né? Over the Rainbow. Over the Rainbow. Dá para ganhar um dinheirinho, né? Agora você vai tocar a música para a Elaine. Hã? Eu tenho a música para minha mulher. Você Para ela? Elaine? Oi, Elaine. O que ela gosta é essa aqui, ó. A música que ele vai tocar para você agora. Mas na mão de sofrer. Parabéns, cara. Obrigado. Que bom. Ele pediu a música, tem que ser, pô. Tem que ser, né? A primeira vez que o contador de história vem aqui não foi. Vai lá, Sim?